que brinca, ô César, que o termo, né, inteligência artificial é o novo algoritmo, né? Há alguns anos atrás falava assim, para quem é leigo na tecnologia, tudo que se explicava, não, isso aqui é o algoritmo, né? O algoritmo disso, o algoritmo daquilo, e agora é a inteligência artificial. Mas muito bacana que já está inserido no nosso dia a dia há bastante tempo, só que as pessoas não prestavam atenção, como você mesmo colocou. Agora, um outro ponto, César, que se fala bastante é produtividade. A inteligência artificial agora, as empresas terão saltos de produtividade e tem sempre saindo uma pesquisa, uma análise, um relatório que, olha, até o ano de 2030 e alguma coisa, as empresas vão conseguir aumentar isso, aumentar aquilo. Mas fato é que nas últimas vamos dizer assim, nos últimos pontos em que a gente teve digitalização dos negócios, não há consenso se de fato houve um aumento significativo da produtividade, em especial nos anos 90, ali quando começa esse processo de digitalização massiva das empresas, muitos economistas divergem ali se houve um aumento significativo, substancial da produtividade e muita gente acha que não houve, que simplesmente as tecnologias vieram, mas não teve nenhum salto significativo. Na sua visão, ô César, você acha que a gente de fato pode ter um salto significativo? Eu tenho falado até nos últimos programas, assim, eu acabo tendo uma visão um pouco mais crítica, assim, olha, tô vendo a inteligência artificial hoje como se fosse o Google lá do início dos anos 2000, né? Tá todo mundo acessando o chat GPT, bom, que vantagem competitiva de fato eu tenho se eu tenho uma ferramenta aqui que mais ou menos gratuita, não é 100% gratuita, mas que as pessoas conseguem atingir seus objetivos todas por ali. Como é que você vê essa questão de inteligência artificial associada à produtividade, ô César? Bruno, isso é uma questão muito interessante, sim. Porque quando a gente fala em tecnologia, nós muitas vezes, adotando novas tecnologias, nós otimizamos tarefas. Eu me lembro quando escrevi o primeiro artigo, eu sempre gostei de escrever, num jornal que já não existe mais aqui no Brasil, chamado Data News. Era máquina de escrever e eu tinha que editar umas folhas chamado laudas, assim, tinha numeradas e tudo. Então, quando eu errava, passava lá um corretor e digitava de novo. Mas se eu chegasse à conclusão que o texto que eu escrevia no meio deveria vir para o início ou para o final, eu teria que reescrever tudo, não tinha o copy and paste. Então, quando surgiram as ferramentas do Office, né, editor de texto e tudo, foi um ganho de produtividade pessoal muito grande. Mesma coisa quando surgiu o smartphone, que antes eu tinha que me deslocar para algum lugar para dar um telefonema e agora ele até vai ao banheiro comigo. Quer dizer, você está conectado o tempo todo. A inteligência artificial otimiza tarefas. A questão é que a produtividade é um conjunto de tarefas, é um processo. E você otimizar determinadas tarefas, ela fica mais rápida, mas se o processo como um todo não for otimizado, não diz muita coisa. Vamos fazer uma analogia muito simples. Vamos supor que você vai pegar um avião entre Rio e São Paulo. Antigamente você levava, digamos, uma hora e 10, algum tempo atrás, décadas atrás, e hoje leva 40 minutos de voo. Mas o tempo que você se desloca até o aeroporto, o tempo que você espera no aeroporto, depois o tempo do desembarque, depois o tempo de pegar um Uber ou um táxi até chegar ao seu local, é praticamente o mesmo. Porque uma tarefa foi otimizada, que é o tempo de voo, mas todo o resto não foi otimizado na mesma velocidade. Então, o ganho que era, digamos, ele gastava 3 horas, hoje gasta 2 horas e 50, ou dependendo do trânsito, pode voltar a ser mais do que isso. Sim, E o tempo de voo foi muito mais otimizado. Então, uma tarefa individual ajuda você naquela tarefa mesmo, mas dentro de uma empresa, e aí quando a gente fala em produtividade, a gente está falando de empresas, de atividades como integradas, como um todo, nós temos que falar em processos. E essas ferramentas não estão otimizando o processo, estão otimizando tarefas. Então, se você tem tarefas otimizadas e tarefas não otimizadas, continua sendo na velocidade do mais lento. Napoleão já dizia isso lá na época das guerras napoleônicas, que o exército se desloca na velocidade do soldado mais lento. Podemos adaptar isso para o mundo dos negócios. Se você tem um verdade. processo com atividades muito lentas, não adianta otimizar um pequeno pedacinho dele que ele vai ser absorvido pela ineficiência do todo.
Então, a gente fica muito focado, eu vou fazer resumos muito rápidos de relatórios. Se sua única atividade for fazer isso, você ganhou produtividade. Mas gerar textos, gerar PPT, gerar imagens, será que isso otimiza uma empresa? Quanto de um fabricante de carro, uma empresa aeronáutica, é dedicado a fazer esse tipo de coisa? São pequenas etapas do dia a dia da empresa. Mas é importante para uma empresa de linha aérea é ter o avião no ar. Então, vou ficar gerando imagens do avião, isso não vai ganhar produtividade. Então, são ferramentas muito interessantes, melhoram, e sim, melhoram muitas das tarefas, mas não aumentam a produtividade na maneira como se diz, porque a produtividade é o somatório de processos, e os processos são o somatório de tarefas. Otimizar tarefas individuais não necessariamente otimiza o processo como um todo e não necessariamente otimiza a produtividade da sociedade como um todo. Então,